Saúde a igreja de Deus, com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palmas bem alegre para Jesus? Graças a Deus. Meus irmãos, louvo a Deus pela vida de cada um que se faz presente. Agradeço a Deus pela vida, pelo livramento, por tudo quanto Deus tem concedido a nós, pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia na casa de Deus, para prestarmos a Deus um culto racional, lembrando que hoje nós estamos encerrando a campanha com o tema Mudança de Cativeiro, baseado em Jó 42:10, onde nós temos um título que diz: do vale a vitória. Esse é o tema da campanha que nós estamos fazendo, e hoje nós estaremos pregando sobre isso, e creio que o Senhor Deus tem uma palavra ao nosso coração. Desde já peço aos irmãos que abram a Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 42, no versículo de número 10, para a glória de Deus, onde é o título da campanha, e depois iremos ler o Evangelho de Marcos, a pregação dessa noite. Jó 42, abre mais ou menos a sua Bíblia no meio, vai sair Salmos, e então o livro anterior é Jó, o último capítulo, Jó 42, versículos de número 10. Compartilhe a palavra de Deus com o teu irmão, a tua irmã, quem está do teu lado. Aproxime-se para que junto nós possamos ler a palavra de Deus, em nome de Jesus, para que possamos ser abençoados pelo Senhor. Glórias a Deus. Jó 42:10. Todos acharam? Digo amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim, meus irmãos, o versículo de número 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Amém? Vamos ler agora a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, onde nós vamos estar pregando a palavra de Deus nessa noite. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 5. O segundo Evangelho do Novo Testamento, após Mateus, Evangelho de São Marcos, antes de Lucas, Evangelho de São Marcos, capítulo de número 5, versículos de número 25. Todos acharam? Digo amém? Amém. Diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele, olhando em redor para ver a que isto fizera, então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e, prostrando-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Assentai-vos, meus irmãos.
Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Meus irmãos, eu peço por favor, amém, a tua atenção, a palavra de Deus, em nome de Jesus, nessa noite, como sempre pedimos. É você que está com a tua criança, teu filho, a tua filha, por favor, mantenha-o assentado no seu colo, ao seu lado, por favor, evite de levantar para beber água, ir ao banheiro, para que não seja tirada a atenção da igreja, dos irmãos, amém? Será em breve na ministração da palavra de Deus, nas devidas horas que já se avançaram muito, mas eu tenho certeza que o tempo que Deus nos proporciona, nós estaremos aqui falando algo da parte de Deus ao nosso coração, amém? Meus irmãos, é uma palavra gloriosa, né, da parte de Deus, né, para nós. Alguém pode dizer, pastor, mas o tema está lá em Jó, e o senhor leu lá o capítulo 42, verso 10, e vai pregar aqui em Marcos, capítulo 5. O que isso tem a ver? Meus irmãos, o nosso tema é mudança de cativeiro, né, do vale à vitória, ou seja, do momento da prova, da situação da prova, né, que o indivíduo está passando, e então ele sai daquela prova para uma vitória. Nós acabamos de ler o texto, né, da palavra de Deus, aqui do capítulo 5, verso 25 até o 34, aonde o Senhor mostra para nós uma situação muito complexa, né, uma situação que foi necessário uma intervenção de Deus, uma intervenção divina, né, do céu, para que a mulher pudesse ter obtido uma mudança do cativeiro, tivesse vindo para a vitória. E veja bem que esse episódio, nessa situação, aqui neste capítulo de número 5, do versículo 25, ocorre, né, na Galileia, né, na região da Galileia, provavelmente ali em Cafarnaum, próximo a onde Jesus ali, ele havia feito muitos milagres. Ali veio o primeiro século, né, juntamente ali na época do ministério, onde Jesus havia começado o seu ministério. E, meus irmãos, é interessante que essa mulher, como nós lemos aqui no verso 25, que é o primeiro versículo, que fala acerca da sua enfermidade, muitas pessoas vão dizer, o pastor vai pregar a mulher do fluxo de sangue. Ué, mas não está na Bíblia, né? Não é toda a palavra de Deus, ela deve ser pregada. Então nós vamos estar falando sobre isso, e tenho certeza que você vai ouvir alguma coisa que você nunca havia ouvido antes. Eu tenho certeza disso, que vai aumentar a tua fé. Veja bem, queridos e amados irmãos, que essa mulher, diz a palavra de Deus, que ela sofria há 12 anos de um fluxo de sangue. E assim, a lei, ela era rigorosa, né, para o povo judeu, lembrando que essa mulher, ela era da nação, era judia, e essa mulher, ela estava enquadrada dentro da lei, né? E eu quero mostrar para você alguma coisa acerca da lei, o que a lei colocava para uma pessoa, tanto um homem quanto a mulher, num processo de fluxo de sangue, que tanto o homem quanto a mulher poderia passar por esse processo, ou pode passar por um processo como esse. Por exemplo, de repente alguém não leu, mas abra a tua Bíblia comigo em Levítico, por favor, é o terceiro livro da Bíblia, né? Está lá Gênesis, Êxodo, depois Levítico. Eu gosto de mostrar aqui a palavra de Deus para amanhã, né, alguém for falar, o pastor falou lá e alguma coisa. Eu quero mostrar a palavra de Deus para você entender como que era a situação. Não era fácil uma pessoa viver numa enfermidade como essa mulher vivia. Levítico, capítulo de número 15. Louvado seja Deus. O título diz a imundícias do homem e da mulher. Então, tanto um quanto o outro sofria por essa situação. Meus irmãos, o versículo é a partir do verso de número 19. Mas, para não, assim, alongarmos, eu quero ler a partir do verso 25. Depois, na tua casa, você lê do versículo 19 todo. Então, capítulo 15, verso 25, diz assim, olha, também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou
a mulher com fluxo de sangue contínua, a lei diz que ela é imunda. Segundo o versículo 26, toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação, e toda a coisa sobre que se assentar será imunda conforme a imundícia da sua separação. Então ela sentou no banco, ela sentou na cadeira, ela deitou na cama, ela deitou numa rede, sentou na rede, ela sentou num lugar ali, num carro, ela sentou no ônibus, não importa o lugar, a lei está dizendo que essa mulher seria imunda, e a pessoa que ocupasse o lugar, o assento que aquela mulher sentou, também aquela pessoa seria imundo. Veja o versículo 27, e qualquer que a tocar será imundo, portanto lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Então a pessoa que sentasse, tocasse, qualquer situação que envolvia aquela mulher, a pessoa teria que lavar suas vestes, a sua roupa, e teria que tomar um banho ali, né? Certamente teria alguns preparos, e mesmo passando por todo o ritual, até a tarde, até um tempo determinado, aquela pessoa continuaria sendo imunda. Não era a pessoa, alguém que tivesse um contato com ela, que ocupasse o lugar, tocasse qualquer coisa. Meus irmãos, isso aqui era lei era cumprida, era rígida, o povo tinha que cumprir isso aqui. Então, a princípio, só para nós entender a vida dessa mulher, só pela questão da enfermidade não era fácil. O versículo 28 diz, porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor, né? Para ela ficar limpa então e decretada aí uma pessoa purificada. Tinha todo um ritual. Então esse capítulo 15 aqui fala toda a situação, a partir do verso 19, depois você pode entender, pode ler para você entender melhor, você vai ver como que era a questão da lei para uma pessoa com fluxo de sangue como essa mulher vivia. Então era complicado, a situação não era fácil para essa mulher. Veja que, como nós falamos aqui, essa base, isso aqui era a lei. O povo judeu, eles viviam a lei antes de Cristo voltar. Eles viviam a lei e ainda mais umas outras, quase 700 impostas pelo povo, pelos líderes religiosos do povo. O povo viveu com uma carga muito pesada sobre o seu nome, eles tinham que cumprir. E detalhe, meus irmãos, que chama a nossa atenção, qualquer sangramento fora, né, do círculo menstrual, como essa mulher ela tinha, qualquer fluxo assim, fora do normal, era considerado uma mulher impura. Independente da circunstância, ela era impura. Isso tanto o homem quanto a mulher. Mas o texto aqui está falando de mulher, né, no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Outra coisa que é interessante, que essa mulher ela não podia, presta atenção, né, era para os judeus participar do templo, estar no tabernáculo era a coisa assim mais gloriosa que um judeu, né, poderia praticar ou fazer para Deus. Era ir ao templo, é diferente da gente, né? Nós temos que fazer campanha, as pessoas têm que dar coisa, têm que fazer cantina, têm que vender não sei o quê, para ver se traz gente para dentro da igreja, né? Aqui não, o povo judeu, eles têm prazer de servir, de adorar a Deus, eles têm prazer de estar na casa de Deus, eles têm prazer de ser grato a Deus, de estar na presença de Deus. Ser excluído da igreja era melhor morrer do que estar fora da igreja. Nós observamos isso, né, os pormenores, se a igreja porventura quiser atentar para isso. Você pode olhar no capítulo 9 do Evangelho de São João. Não vou me atentar, mas só para questão de meditação, né, de trabalho de casa. Você pode olhar no capítulo 9 do Evangelho de São João, né, Marcos, Lucas, depois João, o
Jesus cuspiu no chão, fez um lodo com o cuspe junto com a terra, passou ali nos olhos daquele homem e disse para ele: vá até o tanque de Siloé, que significa o enviado, vai lá, lava o seu rosto, lava os seus olhos e você verá, você enxergará. Aquele homem então, ele obedeceu a Cristo, ele foi, teria outros tanques, outras fontes, mas Jesus disse: o tanque de Siloé. Não era em qualquer lugar, não era onde aquele homem queria, não era talvez uma bacia de água que tinha do lado dele: Senhor, eu posso lavar aqui nessa... Não, no tanque de Siloé. Ele precisava ir até lá. Jesus queria ver a fé daquele homem. Ele precisava levantar e pagar o preço de ir até o tanque. Ele chegou, lavou. Quando ele lavou, os seus olhos se abriram. Ele enxergou como nós estamos enxergando melhor do que nós. E o que vai acontecer? A Bíblia diz que os líderes religiosos ficaram perplexos. Não é ele, outros é ele, não é. Perguntaram: você aquele cego, sou eu. Mas o que aconteceu? Um homem chamado Jesus lá mandou, untou meus olhos, mandou lavar o tanque de Siloé. Eu fui lá, veio e vi. Mas isso é impossível. Não sei o que aconteceu. Vamos levar para o sacerdote. Levou lá para dentro do templo. Os homens estão ali olhando. Mas como que foi? Ele contou. Mas isso é impossível. Não sei. Jesus mandou e eu lavei. Chama os pais dele, é impossível que seja verdade. Já foi lá, trouxe os pais. Os pais olharam: é o nosso filho. Ele nasceu cego. Mas ele está enxergando. Está enxergando. Mas o que aconteceu com ele? O pai disse: ele já tem idade. Pergunta para ele vai contar. Por que o pai falou dessa maneira? Por que a mãe disse assim? Porque se alguém falasse do milagre de Jesus, ou dissesse que cria nos milagres de Jesus, seria excluído do templo. Iam perder a oportunidade de estar na casa de Deus para adorar a Deus. Então eles ficavam quietos. Então eles não falavam muita coisa acerca de Jesus. Eles criam, iam atrás de Jesus, mas eles chegavam no templo quietinho. Se alguém perguntasse: eu não sei de nada. Então nós olhamos lá no capítulo 9, nós vamos ver vários questionamentos e as pessoas quietas por causa de medo de perder a oportunidade de estar na casa de Deus. Então, entre muitos na Bíblia, acontecia dessa maneira. Então nós vemos que essa mulher não podia participar do culto, no templo, na sinagoga, e não podia ter contato físico com outras pessoas, com nenhum tipo de pessoa. Ela não podia ter contato físico, pois nós lemos aqui o que a lei proibia. E veja, meus irmãos, que ela era vista como uma mulher marginalizada e socialmente excluída da sociedade, daqueles que adoravam a Deus, daqueles que buscavam a Deus no templo. Eu pergunto: para uma pessoa que tem fé, para uma pessoa crente, para uma pessoa que tem compromisso, que é grata com Deus, que é filho de Deus, existe alguma coisa mais terrível do que não poder estar na presença de Deus, do que não poder estar na casa de Deus? Os judeus criam que para adorar a Deus era só em Jerusalém. Esse dia nós pregamos, enquanto o samaritano queria que era no monte Gerizim, os judeus queriam que era em Jerusalém, era no templo. Então está no templo, é estar entre Deus. Então quem queria ser destruído? Ninguém. Só que, detalhe, meus irmãos, o verso 26 faz necessário a gente lembrar, o versículo 26 aqui do capítulo 5 de Marcos. Mostra para nós que essa mulher, ela tinha recursos, né? O capítulo 5, verso 26 de Marcos. A Bíblia mostra que ela tinha recursos, ou seja, era uma mulher que tinha a situação financeira definida. Era uma mulher, talvez, que tinha bens, tinha posse, né? Está dizendo aqui o verso 26 do capítulo 5. Só que o que acontece? Após 12 anos enferma, tudo aquilo que ela tinha foi transferido para os médicos da época. Após 12 anos, essa mulher estava empobrecida. Essa mulher ela não tinha mais nada. Essa mulher ela estava sem recurso. Deus abençoe a Deus.
e pensar e dizer, talvez cogitava isso, entre outros, dizendo: essa mulher é uma mulher amaldiçoada por Deus. Olha a enfermidade, olha o problema que está sobre essa mulher. Essa mulher já fez de tudo. Essa mulher vendeu casa para pagar medicina, pede outra, vendeu a outra, comprou uma mais barata, vendeu aquela, comprou outra mais barata. Olha agora a pobreza, olha a situação que essa mulher está no período de 12 anos. Gastou tudo, vendeu fazenda, vendeu camelo, vendeu cavalo, vendeu vaca. Essa mulher está agora pobre, é uma mulher amaldiçoada, ou é uma mulher castigada por Deus. Essa mulher, alguma coisa ela cometeu, ela fez, praticou, falou, e agora a ira de Deus veio sobre essa mulher. Meus irmãos, não é assim que as pessoas julgam. De repente, aqui olhando para esse texto, nós filosofamos, né, como eu estou fazendo aqui, pensando dessa forma. Alguém pode dizer: mas será que aconteceu isso? A gente não pensa isso do nosso próximo. A gente vê alguém que a gente conhece, olha para a situação da pessoa, vê a pessoa depois com outra situação, numa enfermidade, num processo, foi mandado embora do trabalho, tinha uma dívida, tinha que vender alguma coisa para pagar aquela dívida. E o que passa na nossa mente? Vamos orar, vamos fazer uma campanha, né? Por mais que a pessoa não é crente, mas eu conheço ele, vou orar por ele, vou interceder pela vida dele, vou fazer um voto, vou fazer uma campanha para Deus mudar o cativeiro pela minha fé. Eu sei que não crê, não é crente, mas eu vou fazer para ajudar, eu quero ver o bem dele. Eu pergunto: quem de nós que faz isso por alguém? O que a gente faz? Estica a nossa língua e começa a dar uma patada. Alguma coisa ele fez. Ela fez alguma coisa errada. Certamente pecou contra Deus. Certamente é pecado oculto, alguma coisa escondida. Deus está cobrando, olha lá. Não é uma bênção da mão de Deus. Olha como ele está hoje, olha como ela está hoje. Eu sabia que ia chegar um dia que a capa ia cair. É assim que a gente age. É assim que a gente age dessa maneira. Não adianta falar que não, que é natural a gente fazer isso. É normal. Mas é isso que Deus quer de nós? Não. Deus não quer isso. Deus não quer que a gente maquine o mal contra o nosso próximo. A Bíblia diz para nós pagar o mal com o bem, não pagar o mal com o mal. Então veja que essa mulher, ela vivia sobre um preconceito religioso e um preconceito social. Tanto a igreja maquinava, pensava alguma coisa contra ela, quanto as pessoas, os vizinhos, pensavam alguma coisa, maquinavam alguma coisa contra essa mulher. Você pode estar olhando para a tua vida e dizer: pastor, minha situação também está difícil. Mas, relembrando Levítico capítulo 15, olhando para a situação dessa mulher do fluxo de sangue, por mais difícil que esteja a nossa vida, nós estamos um ponto comparando com essa mulher. A situação a qual essa mulher estava vivendo era complicadíssima, não era brincadeira. Não era brincadeira. Temos apoio, às vezes de amigos, por mais apedrejado que sejamos, às vezes tem alguém que nos apoia. Conseguimos encontrar algum recurso, por menor que seja, a gente consegue, ou às vezes até no governo, hospital de graça, unidade básica de saúde, e entre outros lugares, nós conseguimos. Mas, e numa situação como essa mulher estava vivendo? O que sobrava para essa mulher? O que essa mulher tinha? Meus irmãos, essa mulher, na situação a que ela se encontrava, era uma mulher que ela não podia se casar. Como nós lembramos antes, era uma mulher amaldiçoada. Era uma mulher que talvez o dedo de Deus estava sobre ela. Então o homem que se unisse a ela seria amaldiçoado. E se provavelmente essa mulher fosse casada, pela situação a qual ela se encontrava 12 anos enferma, certamente o marido havia abandonado ela. Porque
segundo a lei, aí Deuteronômio 24, talvez alguém já leu, ou se não lê depois, capítulo 24, a partir do verso de número 1, a Bíblia dizia que se o marido, porventura, a lei, né, não Deus, a lei dizia que se o marido, porventura, ele olhando para sua esposa e ele observasse alguma coisa fora do comum, alguma coisa que não agradasse ele, sei lá, hoje ele acordou daquele jeito, virado no avesso, olhou para a mulher, viu alguma coisa estranha, não te quero mais. Então o que a lei dizia? Que ele fazia uma carta e ele mandava aquela mulher embora. Ele dava aquela carta de divórcio para a mulher, mandava ela embora e ele ia arrumar outra mulher. Então a lei, por causa da dureza do coração do homem, permitia isso. Agora, olhando aqui, 12 anos a mulher nessa condição. Será que o marido ficaria com ela? Ela sendo casada? Certamente não. Certamente ela estava só, solitária, sem namorado, sem marido, sem apoio da igreja, da religião e sem apoio da sociedade. Assim se encontrava essa mulher. Mas, meus irmãos, uma coisa que chama a nossa atenção, quando nós falamos a mulher do fluxo de sangue, fala-se fluxo de sangue, às vezes alguém, né, não entende muito, porque é algo lá daqui do passado. Mas trazendo para os dias de hoje, né, eu dei uma pesquisada, o que devia ser um fluxo de sangue, trazendo alguma coisa para a modernidade, para os dias de hoje, para ficar mais fácil para nós entender. Um diagnóstico moderno, dado hoje, né, pelo médico, alguma mulher que vai ao hospital com um problema e o médico dá um nome. Por exemplo, qual seria o nome de uma pessoa com fluxo de sangue? Hoje seria o nome menorragia crônica. E o que é menorragia crônica? Fluxo menstrual excessivo e prolongado. Então, esse nome seria o que a mulher estava passando naquela época. Como miomas uterinos, também outro nome, miomas uterinos. Outro nome, pólipos endometriais ou endometriose, né? Trazendo para os dias de hoje a enfermidade dessa mulher. Ou distúrbios de coagulação que poderiam também estar por detrás de tudo isso. Alguém pode dizer, pastor, mas tudo bem, então há um diagnóstico. Meus irmãos, segundo o que está escrito no capítulo 12 de Daniel, lá no capítulo 12, versículo 4, 5, 6, nós vamos ver que o profeta Daniel, ele fala que nos finais dos tempos, a ciência, ela ia multiplicar-se. Então hoje, consegue-se, pela tecnologia, pelo avanço da ciência, diagnosticar quase todo tipo de problema, de doença, de enfermidade, dependendo do dinheiro que a pessoa tem. E também a cura da enfermidade e da doença. Nem tudo, mas quase todas. Só que, igreja, e numa época em que não havia hospitais, e numa época que os médicos, ou entenda-se, os que curavam, que davam o diagnóstico, eram conhecidos como curandeiros. Já ouviu falar em curandeiros? Eu mesmo tive uma avó materna que era búlgara, né, o búlgaro, ela e meu avô, pais da minha mãe, que ela era curandeira na época, era parteira e entre muitas coisas. Então, esse tipo de pessoa era dito que tinha um dom de Deus para diagnosticar um problema, a doença, a enfermidade, e então, com a sabedoria dada por Deus, ela passava ali alguns remédios, alguns tipos de planta, algumas raízes, e então era trabalhado naquilo, e a pessoa fazia um remédio, um chá, tomava, colocava no local, e
esse tipo de gente que eram os médicos daquela época. Então, todo mundo que ficava doente procurava esse tipo de pessoas, curandeiros da época que eram os médicos. Só que, quais eram a consequência da doença dessa mulher? O que poderia ter no corpo dessa mulher? O que era visível no corpo dela, devido ao problema, a perda de sangue? Essa mulher tinha uma anemia severa. O que é a anemia severa? Fraqueza, palidez, uma pessoa pálida, branca, anêmica, uma pessoa que tinha tontura, ou como se diz aqui, uma pessoa que tinha tonteira, né? Não tem força, cai à toa, fraca, não tem disposição, não tem ânimo. Então ela passava por essa situação. Sistema imunológico enfraquecido, não tinha defesa no seu corpo, tinha dor abdominal, tinha desconforto constante. Certamente ela não tinha paz na sua vida. Era uma mulher que talvez ela preferia morrer do que viver, continuar vivendo daquela maneira. Todos nós sabemos que sangue é vida, e perder sangue você está perdendo vida. E viver 12 anos nessas condições é brincadeira? Não. Então, igreja, deixa eu dizer uma coisa. Antes de nós abrirmos a nossa boca para a gente murmurar, antes de nós, é só uma dica, antes de nós abrirmos a nossa boca para a gente protestar alguma coisa, para a gente falar dos nossos problemas dentro de casa, para falar do marido, da esposa, de tal dor, de tal situação, eu sugiro, comece a ler a palavra de Deus, comece a ler o Evangelho, comece a procurar entender as coisas. Certamente aquilo que você não entender, você tem no celular, na internet, pesquisa qual é tal problema, qual é tal doença, coloca lá no Google, você vai entender, e você vai começar a aprender, você vai começar a adquirir conhecimento, e você vai começar a ter fé em Deus, vai começar a adquirir experiência com Deus, e falar, meu Deus, eles viveram dessa maneira, um tal problema, e eles venceram, o meu não chega nem no início dessa situação, eu estou aqui correndo, estou aqui tocando trombeta, estou aqui publicando em redes sociais, só falta agora correr, só falta isso, aquilo, eu não estou passando nada. Então a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o nosso Deus. Então nós precisamos adquirir fé, e nós adquirimos lendo a palavra de Deus. Outra coisa, meus irmãos, que é interessante, como que era o tratamento médico naquela época? Puxa vida, como que é o nosso tratamento hoje? Hoje tem UTI, tem CTI, centro cirúrgico, tem remédio líquidos, tem graxas, tem, enfim. E como que era naquela época? A questão do cuidado com as pessoas. Tratamento na medicina da época judaica e greco-romano, né? Que eram essas três situações: judaico, que era o grego, e o romano. Era o tratamento, a ciência que envolvia essas três situações, esses três nomes. Tratamento era baseado em ervas, como eu falei aqui, ervas medicinais, banhos, rituais e amuletos. A medicina consistia nessas coisas: ervas, banhos rituais e amuletos. 4 tipos de coisa. Então, ou seja, essa mulher ia gastando o seu dinheiro em ervas, em rituais, em amuletos, em banhos, coisas
medicina da época. Ela era orientada a fazer determinadas coisas. E ela, então, procurava fazer. Tratamentos, nessa época, era difícil, nem todos tinham condição. Para muitos, é coisa assim hoje, mas na época nem todos tinham condição. A região não era propício para se conseguir esse tratamento. Tinha que vir às vezes de fora. Então isso era custoso, tinha preço. Não era todo mundo que podia. Por isso que a Bíblia diz que ela tinha condição, quando nós lemos o verso 25 e o 26. Algumas receitas mencionadas até mesmo no Talmud incluía beber misturas estranhas, beber alguma coisa assim, beber vinho com pó de goma e açafrão. Pegava o vinho, colocava pó de goma, sei lá, do tipo da árvore que era, e misturava com açafrão para poder dar cor ou para dar um gosto diferente, e as pessoas tinham que beber aquilo. Só que detalhe, nem sempre resolveu o problema. Como às vezes a gente está doente, é diagnosticado, é prescrito, e a gente então toma e acaba não resolvendo. Tem outro que às vezes resolve, e às vezes as pessoas que tomavam esse remédio não tinham solução para o seu problema. Então, meus irmãos, eu estou dizendo tudo isso para a igreja entender que os médicos cobravam caro, tinham um preço alto para essas coisas. E muitas das vezes eficazes, como eu falei, como é nos dias de hoje. Nem todo tratamento resolve o problema. Só que chegou um dia que nós lemos aqui na palavra de Deus, no verso de número 27, que essa mulher, ela vai ouvir algo diferente. O versículo 27 vai dizer que essa mulher, ouvindo falar de Jesus. Vocês estão entendendo? Ela ouviu falar de Jesus. Agora, será o que ela ouviu falar de Jesus? Não está dizendo aqui, e ouvindo falar de Jesus, vamos abrir parênteses. E ela ouviu falar, Jesus deu vista ao cego, Jesus fez surdo ouvir, Jesus fez mudo falar, Jesus fez o leproso ficar limpo, Jesus fez o coxo voar, andar, Jesus ressuscitou morto, etc, etc, etc. Fecha parênteses. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar. Certamente, meus irmãos, o que ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu de pessoas que teve encontro com Jesus. Pessoas que foram beneficiadas pela presença de Jesus. Pessoas que foram tocadas por Jesus. Pessoas que estavam em situações talvez piores do que essa mulher tiveram o prazer de ser tocado, de ouvir uma palavra, uma ordem e ser curada, ser liberta. E provavelmente essas pessoas aproximaram-se dessa mulher do fluxo de sangue e começaram a testemunhar, dizendo: olha, Jesus, o Nazareno, o Galileu, ele faz isso, ele faz aquilo. Será? Minha amiga, eu sou testemunha viva. Minha amiga, eu sou testemunha viva. Ah, mas eu não acredito. Vem aqui, família. Vem aqui, meu marido. Vem aqui, minha esposa. Vem aqui, pai. Vem aqui, mãe. Conta para ela. Jesus fez isso, fez. Mas você era assim, não é? Mas a sua situação não tinha, mas Jesus fez. E a minha, então? Se ele fez comigo, imagina com você. Sabe o que é isso, meus irmãos? Isso é o poder da fé. É o poder do testemunho. Às vezes você olha para a tua vida e diz: ah, meu testemunho não é impactante. Ah, meu testemunho não é relevante. Ah, tem gente que o negócio é mais profundo, é mais
Meus irmãos, não importa o problema. Você chegou doente, com uma dor de cabeça. Você diz: Jesus, eu estou na tua casa. Senhor, eu já tomei remédio, eu já tomei medicamento. Senhor, eu não fui curado, mas eu vou na tua casa, eu quero que o Senhor me cura na igreja. Eu vou entrar na igreja, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou ouvir a oração, eu vou ouvir a palavra, eu vou dar glória a Deus. Senhor, eu vou pedir para orar, eu vou pedir uma unção, não importa, ou uma revelação. Eu quero que o Senhor me veja, que o Senhor toque em mim. Eu quero sair da igreja curado, eu quero entrar como eu entrei. E você vai vir com essa fé, você vai ser curado, vai ser curada. Deus vai te visitar, Deus vai colocar a mão, você vai ser abençoado. Só que detalhe, talvez é simples uma dor de cabeça, mas só quem passa a dor de cabeça sabe como que o negócio é estressante, é preocupante, é desesperador. Eu, pastor Celso, não suporto dor. Quando a dor está vindo lá em Goiânia ou entrando no estado de Goiás, eu já estou me bombardeando de remédio. Eu não suporto dor, sou fraco para dor. Mas tem gente que, né, infelizmente, tem gente que aguenta todo tipo de sofrimento e está dando risada, não aguenta dor. Então, quando acontece isso, o que você tem que fazer? Peraí, quando tem oportunidade, eu pego a oportunidade. Deixa eu contar o testemunho. Qual foi? Eu estava com uma dor de cabeça, assim, tenho direto, tomo remédio, não adianta. E eu coloquei um propósito diante de Deus, fui para a igreja, coloquei um propósito diante de Deus. Jesus me visitou, respondeu o meu propósito, fui curado da dor de cabeça, estou em paz, não sinto mais dor, não tomo mais remédio. Bendito seja Deus, estou dando para aumentar a fé da igreja, o nome do Senhor se glorificado. Todo mundo vai bater palma, vai glorificar Deus, e Deus, o Senhor, vai ficar agradecido pelo testemunho. Aí Deus, Ele opera, Deus, Ele faz, Ele age, e a gente fica de boca calada, de boca fechada, como se o testemunho não tivesse sentido. Peraí, Deus está fazendo alguma coisa? É para o nome dele ser exaltado. Deus está fazendo alguma coisa para as outras pessoas verem por intermédio da tua fé, da tua fala, do teu testemunho, que Ele tem poder para atuar na tua vida, independente de qual seja a situação. Deus tem esse poder. Não, eu só vou contar se Deus ressuscitar alguém. Eu só vou contar se o avião estiver caindo em cima de mim, soprar o vento do avião e ir para o outro lado, e eu ficar livre, ou enfim, né, coisas terríveis. Eu conto, senão eu não vou contar nada. Sabe quando você vai receber milagre? Nunca. Deus quer que nós compartilhemos. Olha a fé dessa mulher, só de ouvir falar. Meus irmãos, naquela época não havia cirurgia ginecológica. Hoje tem. Isso era a limitação, né? Aquela mulher limitada a uma cirurgia. Uma cirurgia ginecológica segura. Falta de conhecimento sobre infecções e causas internas. Muitas práticas era só supersticiosa. Não havia recursos naquela época. E certamente ela havia praticado todo tipo de situação que estava ao seu poder. Olha, quando nós olhamos para a situação do vale daquela mulher, eu sempre lembro dos irmãos que vale é o lugar que Deus prepara para a vitória. Não existe vale para a morte, existe vale para a vitória. Quando Deus nos põe no vale, é porque Deus quer nos preparar para a ascensão, para a vitória. Deus não coloca a gente no vale para ser sepultado. Lembra o que aconteceu lá no capítulo de número 37, capítulo 38, quando nós lemos lá que fala acerca do vale de ossos secos, lá em Ezequiel, vale de ossos secos. O que o Senhor fez? Converteu aquele vale de ossos sequíssimo num grande exército. Deus trouxe um povo para a ascensão, para um grande exército. Então o vale sempre é um lugar de preparação para a vitória. Pastor, vamos vale, então começa a preparar o banquete, começa a preparar a mesa, começa a já preparar
isso não é vitória? Será que isso não é motivo de nós dar glória a Deus? Ela encontrou Jesus, ela teve cura imediata. Essa mulher, ela teve restauração social, ou seja, ela foi restaurada, foi recebida pela sociedade novamente. Essa mulher, meus irmãos, ela teve reconciliação com Deus, com a sociedade, ela teve também com Deus. Jesus não apenas curou o seu corpo, mas também devolveu a essa mulher dignidade publicamente, para que todos pudessem ver. Jesus não chamou ela num canto, Jesus não levou ela numa casa, Jesus não tirou ela, levou ela atrás de uma pedra, vem aqui, deixa eu falar publicamente. Não, Jesus diz, aliás, deixa eu falar ocultamente. Jesus não falou, você falou publicamente. Jesus conversou com aquela mulher em meio a toda a multidão, para todo mundo ouvir. Qual era a posição daquela mulher? De joelho, com a cara no pó, com lágrimas, chorando, não de dor, mas chorando de alegria, de felicidade por aquilo que ela encontrara, que ela recebera um homem chamado Jesus de Nazaré, por intermédio da fé dela. A Bíblia mostra aqui, nós temos que Jesus, no verso 34, Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Veja que Jesus chama essa mulher de filha. E esse termo, meus irmãos, quando Jesus diz filha, a Bíblia mostra para nós que esse termo usado por Jesus mostra aceitação e restauração da sua verdadeira identidade. Jesus olha para aquela mulher e chama ela como filha. Jesus está dando para ela dignidade, está restaurando, está mostrando a verdadeira identidade daquela mulher, que antes talvez ela poderia ser qualquer coisa, hoje ela não é mais qualquer coisa, hoje ela é filha. Jesus chama ela de filha. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero, amados e queridos irmãos, que a igreja guarde no coração essa palavra e observe que, por mais difícil que esteja a tua vida, o problema que você está vivendo, o Senhor Jesus, ele pode mudar a tua história, como ele mudou a história dessa mulher, como Jesus tirou essa mulher do vale de enfermidade. Jesus pode tirar também a tua vida. Jesus pode trazer você novamente para a vida que você talvez espere ou superior àquilo que você espera. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tem todo o poder. Talvez você está procurando recursos em tantos lugares, está correndo atrás, gastando, e vai daqui, vai dali, tentando tudo e todos, você ainda não tentou Jesus. Eu pergunto, por que você não tenta Jesus hoje? Faça um voto com Jesus. Qual foi o voto da mulher? Se eu não somente tocar na barra do seu vestido, eu ficarei curada. Foi o voto. Eu pergunto, por que você não faz um voto com Jesus? Será que a palavra não foi suficiente para você acreditar que Jesus tem o poder de mudar a tua vida, a tua história? Então, se você crê, faça um propósito com Deus hoje. Coloque a tua fé no Senhor. Você vai ver o Senhor mudar a tua vida. Lembrando que o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo de número 10, diz assim que o Senhor Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar todos aqueles que se havia perdido. Então Jesus, ele tem esse poder de mudar a tua história, de mudar a tua vida, de te dar um novo nome e de te colocar de novo em meio aos seus, em meio à sociedade, ou seja, te tirar do bode e colocar no lugar de honra. Jesus pode isso, você crê? Dê uma salva de palmas para Jesus, venha.